Um projeto de lei que está causando vários rebuliços aí é a ideia de dar direito de voto para imigrantes apenas em eleições municipais, o que é estranho, mas enfim. Então vamos conversar sobre por que isso acontece, as consequências disso e também algum jeito que você pode mitigar isso e ainda manter um sistema eleitoral. Se você não é a favor de acabar com um sistema político e eleitoral como eu sou e só abolir o Estado, como que você pode reduzir essa treta um pouquinho? Mas primeiro, por que isso acontece? Por que essa lei está aparecendo? Tem vários motivos aí que a gente pode especular, mas no fim das contas, isso cai numa coisa que apareceu lá na minha leitura comentada do livro A Lei do Bastiat, que é assim, você tem dois jeitos de obter recursos. Você pode obter eles do meio econômico, trabalhando, trocando, comercializando, empreendendo, produzindo. Ou você pode obter eles através do meio político, que é o roubo. Você pode se eleger, você pode vender o seu voto, você pode integrar um partido, você pode ser um assessor, você pode ser alguém ligado a um grupo político e você vai ganhar recursos que foram tomados de outras pessoas. Quanto mais uma sociedade sai da direção do meio econômico e vai para o meio político, mais você vai querer participar do meio político, mais você vai querer votar, mais você vai querer participar disso. Então, num país tão intervencionista, num país onde o Estado toca tudo, como no Brasil, num país que confisca 1/3 de tudo que é produzido pelas pessoas, que é o PIB, e especialmente nos pobres, que é metade, e que pode dar tantas coisas assim, as pessoas não vão pensar tanto assim, eu quero trabalhar, eu quero empreender, eu quero abrir uma empresa, eu quero... Não, eles vão falar, eu quero votar. Eu não quero integrar o processo econômico. Eu até quero, assim, tá tudo bem, trabalhar, tal, mas assim, se participar da política é um jeito muito mais fácil de obter recursos do que o jeito econômico, por que eu participaria do jeito econômico? Pensa como uma pessoa egoísta, que você só tá querendo correr atrás do seu interesse e você não tem muitas noções de ética como a enorme maior parte das pessoas. Você não sabe que imposto é roubo e o Estado é uma gangue. Você vai olhar e falar... Eu quero votar. Por quê? Porque se eu não tiver poder de voto, por que um político se preocuparia em dar alguma coisa pra mim? Se tem a minha minoria na cidade, ou em algum lugar, ou grupo, sei lá, e a gente não pode influenciar no resultado eleitoral, por que eu sou relevante? Porque se a política fica tirando de um pra dar pro outro, e eu não posso participar disso, só vão tirar de mim. Só vão fazer isso. Se eu só voto, se eu não voto... Então eles não vão dar alguma coisa pra mim porque não adianta, eles só vão tirar alguma coisa de mim para dar pra outra pessoa. Então eu preciso participar. Senão, eu vou ser roubado. A lógica básica. Ah, não, a participação política pode detonar toda a minha vida, pode me expulsar daqui, então eu preciso participar. Se essa esfera política não tocasse, praticamente ninguém não tocasse a economia, ou como eu digo, se ela não existisse, se não existisse o meio político para você adquirir recursos através de roubo, isso não seria um assunto. Então essa é a causa do problema. Qual é a consequência? A consequência é a coisa que eu vivo falando aqui, e que é conforme uma sociedade vai na direção do meio político de obter recursos, ela vira uma sociedade cada vez mais conflitosa, que é exatamente o que está acontecendo com essa lei. Porque agora vários setores estão falando, não, porque agora o imigrante vai votar, porque daí eles vão querer pegar as coisas, porque daí eles vão querer fazer um negócio, porque daí eles vão mexer na minha cultura, eles vão proibir, eles vão passar as leis deles. Porque agora você começa a se preocupar, certo? Você tem acesso ao poder político. E agora que alguém vai participar, ele vai poder impor coisas em você. Então essa pessoa se torna o seu inimigo. Lógico, é isso que o processo político faz com a sociedade. Ele transforma as pessoas em inimigas uma da outra. Porque agora você pode obter um recurso meu, e para obter um recurso eu tenho que tirar ele de você. Você pode impor a sua cultura, a sua moral, a sua etc. em mim, então eu preciso evitar isso. Como que eu evito isso? Excluindo você do processo político. Ou tirando o seu poder, ou empobrecendo você, ou impondo a minha antes em você, para evitar que você tenha essa ideia muito forte e impõe ela em mim. Então, mesmo que eu não queira discriminar alguma minoria, a partir do momento em que ela entra no processo político, vários grupos se sentem intimidados, porque eles falam, opa, mas eu sou uma minoria também. Então, essa minoria vai usar a política para me ferrar. Então, eu preciso ferrar eles antes. O que é o raciocínio humano mais lógico. Quando você tem um poder político, você tem Ministério da Cultura, você tem Ministério da Educação, você tem um monte de programas econômicos, você tem todos os tipos de regulações, você tem ou não porte de armas, você tem um sistema judiciário basicamente de enfeite, que nem no Brasil, e outro grupo qualquer, seja imigrantes ou não, seja qualquer grupo,
comece a conquistar poder político, você está ameaçado. Essa é a realidade de uma sociedade política. Então, resultado disso é que a sociedade entrará em mais conflito, ela ficará mais dividida, ela ficará mais afastada. A gente vai ter mais conflitos entre imigrantes e não imigrantes, grupo disso, grupo daquilo. E daí você vai ter que se posicionar, e daí você defende esse, mas se você defende esse grupo, então você é contra esse. Então esse grupo que não tinha nada a ver com você, agora trata você como o maior inimigo da Terra, porque você está apoiando aquele outro grupo. Você tá entendendo? E é isso que acontece quando você decide colocar a política como uma forma de organizar a sociedade, quando você decide colocar reorganização de recursos via Estado como uma forma de resolver problemas da sociedade. Você tem conflitos sociais. Agora, a solução para isso é a abolição do Estado. Agora, eu adoro aquele meme tipo, cara, você não pode dizer que a abolição do Estado é a resolução de tudo. E aí que você tá errado. Mas enfim, só um meme. Mas digamos que você não concorda com isso. Você fala, não, eu ainda quero ter algum nível de política porque eu acho que o Estado é um mal necessário. A gente precisa ter uma gangue de criminosos cuidando da minha vida porque eu sou idiota. Sei lá, se você defende algum nível de Estado, tem um jeito de você mitigar esse problema que é fatia tudo. Descentraliza tudo. Porque o problema agora é... então agora vai ter imigrantes venezuelanos lá em Roraima, que eles estão fugindo do regime totalitário lá do Nicolás Maduro. E eles vão chegar e eles são de uma inclinação de esquerda e eles vão votar, e eu moro em Santa Catarina, ou Mato Grosso do Sul, ou em São Paulo, e eles vão pegar os meus recursos pra eles. Ou eles vão entrar lá e daí eles vão fazer algumas coisas, daí eles vão vir até aqui e vai dar... Entendeu? Você tem esse problema onde pessoas muito distantes, de cidades distantes, culturas diferentes, ideais diferentes, tudo diferentes, podem afetar você. Quebra essa conexão. Faz o seguinte, municipaliza tudo. Inclusive essa proposta do Sul é meu país, de fazer uma federação de municípios onde todo o poder quase está descentralizado para os municípios. Os municípios lidam com 80% de toda a carga tributária do país, ao invés de ficar tudo com a federação, fica com o município. Então, ok, você vai poder votar dentro de eleições municipais. Só que, quando você votar, os recursos que você vai tomar são da sua cidade, não do país inteiro. Porque é muito fácil você falar, não, tira do cara do outro lado do país e dá pra mim. Foda-se, eu não conheço o cara, eu quero que ele se ferre, entendeu? Eu não ligo, eu não tenho nenhuma conexão com ele. Tira dele e dá pra mim, é fácil. Agora, tá na mesma cidade. É o cara que eu conheço, é o mesmo grupo. Mas metade da cidade é imigrantes, então eu vou votar pra ter mais dinheiro pra, sei lá, tirar dinheiro das outras pessoas pra dar pros imigrantes. Mas não, nem tem, tipo, a cidade foi tomada por imigrantes ou alguma coisa assim. Então não... mas eles vão votar pra isso ou aquilo. Tá, mas as consequências serão sentidas no município. Então as pessoas mais rapidamente percebem essas mudanças e podem votar contra e se decidir, ou elas podem simplesmente se mudar. E se essas decisões ocorrerem, elas vão afetar apenas a região onde essas pessoas estão. A região onde... Não tô dizendo nem sequer para imigrantes, mas qualquer outro grupo. Tem uma região que quer ter que quer ter armamento e outra região que quer ter desarmamento. Tem uma região que quer ter SUS, tem outra região que quer ter só seguro de saúde privado, descentraliza, tira todos os impostos, regulamento, facilita tudo. Tá bom. As decisões de um grupo não vão impactar dezenas de milhares de milhões de outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Você descentraliza o poder. Fala, ok, você pode votar nessa cidade que tem 10 mil pessoas com um orçamento de 2 milhões de reais por ano. Então, assim, a quantidade de estrago que você consegue fazer com esse voto é reduzida pra caramba. Então você pode fazer essa descentralização. Então, ok, não, ele vai votar na cidade, mas daí a cidade pode decidir se vai deixar imigrantes votarem ou não. Eles podem decidir. Por que não? Uma cidade quer receber eles, outra cidade não quer receber eles. Então quem quer receber, recebe, quem não quer receber, não recebe. Qual é o problema? E aí o que acontece? Algumas cidades vão permitir que imigrantes participem do processo político e outras não. E os imigrantes podem ir, então, para cidades com as populações que mais querem receber eles, ao invés de ficarem nos lugares onde eles não querem, onde a população local não quer tanto receber eles. Então eles vão ir para uma direção melhor. E se as decisões deles tiverem consequências negativas, vão ser pequenas, as pessoas do local já podem perceber e mudar, e a gente vai aprendendo assim. Ao invés de querer colocar todo mundo embaixo de uma casa legislativa para governar 200 milhões de pessoas e achar que isso não vai terminar num conflito social gigantesco. É um jeito que você pode mitigar a descentralização total de poder. Vai ficar para a cidade ou para o bairro. Você pega uma cidade como São Paulo, vai ficar para o bairro.
Esse bairro vai decidir. Você pode andar na rua armado ou não. Esse bairro eu acho que sim, esse bairro eu acho que não. Mas então, o que você acha? Esse bairro decide que imigrantes podem votar lá, esse que não. E cada um arca com as consequências das suas decisões mais próximas de quem tomou a decisão. É um jeito que você pode mitigar esse problema um pouco e ainda manter um sistema político achando que isso vai funcionar algum dia. Mas, enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.